6 números vencedores trouxeram a um homem um infortúnio sem fim. Ganhar na loteria deveria vir com um aviso. Eles colocaram a arma na minha boca. Eu mijei nas calças. A loteria pode mudar sua vida ou pode acabar com ela. Eu não pagaria para um homem ser morto. Acabou. A pena é a morte. Tire seu homem daqui. Meu advogado vai te ligar. Inacreditável. Uma comunidade inteira no sul da Flórida se sente vencedora quando um homem ganha na loteria. Abraham Lee Shakespeare, de 43 anos, morador de Lakeland, Flórida, faz bicos para sobreviver. Principalmente na construção civil, mas ele não recusa quase nenhum trabalho. E a sexta-feira, 15 de novembro de 2006, não é diferente. A caminho de Miami, Shakespeare e um colega de trabalho param na loja de conveniência Town Star, em Frostproof, Flórida. Quando seu colega entra na loja, Shakespeare pede para ele fazer uma compra que acaba mudando sua vida para sempre. Um refrigerante e alguns bilhetes de loteria. Um daqueles bilhetes de loteria que Shakespeare comprou acabou sendo premiado com 30 milhões de dólares. Depois dos impostos, o operário de 43 anos levou para casa 17 milhões de dólares em um único pagamento. Foi uma clássica história de pobreza para riqueza, mas não era só casas luxuosas e carros velozes. Shakespeare recebia diariamente centenas de ligações de pessoas pedindo dinheiro. E quando sua comunidade ligava, ele atendia. Shakespeare pagava aluguel para famílias em dificuldade e ajudava amigos e desconhecidos a quitar dívidas. Em 2008, Shakespeare tinha apenas 1,5 milhão de dólares em dinheiro. Foi mais ou menos nessa época que ele conheceu Jean Moore, uma empresária de 37 anos do condado vizinho de Hillsborough. Moore afirmou que queria escrever um livro sobre a ascensão de Shakespeare da pobreza à prosperidade. Shakespeare não sabia ler, mas gostou da ideia. Shakespeare contratou Moore como uma espécie de consultora financeira pouco qualificada. Foi aí que as dificuldades dele passaram de ruim para pior. Em abril de 2009, Abraham Shakespeare aparentemente desaparece. Em novembro, uma ligação suspeita para Michael Swarry e para a mãe de Shakespeare inicia uma investigação sobre seu paradeiro. Os detetives rastreiam a ligação até um homem chamado Greg, e ele conta uma história bem diferente daquela que Dee Moore quer que todos acreditem. Você acha que todas essas pessoas vão mentir para você? Porque enquanto você está ali dando dinheiro para elas fazerem isso ou aquilo, elas vão fazer. Mas na hora da verdade, querida, nada acontece. Certo? Eles dizem a verdade. E adivinha? Eu posso acreditar neles, porque adivinha? Dá certo toda vez. Para descobrir a verdade sobre o que aconteceu com Abraham Shakespeare, tudo o que os investigadores precisam fazer é seguir o dinheiro. Você roubou o dinheiro. Posso provar. Você também pode. Dee, olha para mim. Dee, olha para mim. Posso provar com documentos. Você fez toda essa papelada, certo? Pode ser que você tenha feito ele assinar, não sei. Não sei o motivo, nem como você o convenceu a te dar tudo de graça, mas conseguiu. Moore diz aos investigadores que não roubou um centavo, mas de acordo com Greg, os detetives não deveriam deixá-la sair livre tão cedo. Porque aquela ligação estranha para a mãe de Shakespeare que deu início à investigação. Bem, Greg admite que foi ele quem fez a ligação, porque Dee Moore o contratou. Ele foi à Rádio Sec de novo. E desta vez, Greg comprou 3 novos celulares Boost Mobile. Um deles era para você. Um deles era para Greg. E eu não tenho certeza para quem era o outro, tudo bem? Achei que vivíamos em uma sociedade onde as pessoas queriam isso. Tudo bem. A verdade é que você teve algo a ver com isso. E agora é hora de você me contar. Eu estou te dizendo aí a verdade e você não quer ouvir. Você não se importa. Não, você não se importa. Você não quer a verdade.
Greg diz aos investigadores que Moore pediu para ele fingir ser Shakespeare ao telefone e tranquilizar sua mãe sobre seu paradeiro. Essa parte é verdade. Shakespeare não está desaparecido. Greg sabe exatamente onde os investigadores podem encontrá-lo. Nós estamos na sua propriedade desde a noite de segunda-feira, cara. Você entende? Você teve 2 departamentos do xerife e vários investigadores da cena do crime lá por uma semana e ainda não terminamos. Abraham Shakespeare está na casa do namorado da Dee Moore, enterrado sob um pátio de concreto recém-colocado no quintal, com 2 tiros no peito. E Greg diz que foi Dee Moore, amiga e consultora financeira de Shakespeare, quem o colocou lá. Vamos mexer mais lá e conseguir o que precisamos. Você acha que a gente está lá só fazendo churrasco e se divertindo? Parece mesmo que você fez isso. Confio na investigação que realizamos. Eu espero um homem, levo ele sozinho até um buraco que fica do outro lado. Vi isso perto de um maldito sangue. Moore afirma aos investigadores que não matou Shakespeare nem escondeu seu corpo na casa do namorado. Mas ela sabe quem fez isso. Esse é o problema. Pode ter tido outra pessoa, mas não foi como você falou, ok? Ele foi morto na noite de 6 de abril. Ele só foi enterrado em 7 de abril, certo? Você viu um homem ser morto na sua frente, no seu lugar, com sua arma, e no dia seguinte 2 homens ainda te esperam com um corpo morto. Certo? Você não chama a polícia, não faz nada. Nada disso. Você realmente acha que um júri vai acreditar nessa besteira? Moore afirma que 2 homens misteriosos e um mentor impossível de rastrear, chamado Ronald, foram os verdadeiros responsáveis pela morte de Abraham Shakespeare e a deixaram viva para ter acesso à fortuna dele. Para acreditar na sua história, 2 bandidos assassinos mataram, mas vão deixar você uma testemunha viva. Eles não se importaram em matar e ainda conseguiram tirar mais dinheiro dos bancos. Olhe os valores dos cheques que eu preenchi. Veja, onde foi que eu tirei algum dinheiro? Todo aquele dinheiro em espécie. Naquele momento, havia algum dinheiro? Muito. E olhe todo aquele dinheiro em espécie. E veja quantas vezes eu saquei dinheiro para que eles pudessem pegar mais dinheiro de mim que eles vinham buscar. Eu sei para onde foi todo o dinheiro. Eu perdi tudo. Eu tenho uma lista completa de para onde seu dinheiro foi. Os extratos bancários mostram que Moore estava usando sua empresa, American Medical Professionals, para transferir o dinheiro de Shakespeare para contas às quais só ela tinha acesso. Sabendo que Abraham Shakespeare era analfabeto, Moore o convenceu a transferir milhões em bens para sua empresa por apenas $185 mil. Você roubou todo o dinheiro e fez viagens luxuosas para Las Vegas, certo? Você nunca teve condições para tudo isso antes, sabe? Você ficou gananciosa, tentando conseguir uma nova casa. É hora de conseguir isso novo e comprar uma casa na rodovia 60. Tenho registros financeiros de tudo. Cada pedacinho disso. Os registros mostram que, em dezembro de 2008, Shakespeare liquidou a conta de anuidades que continha $250 mil. No mês seguinte, esse mesmo valor foi transferido para a conta empresarial da American Medical Professionals, empresa de Dee Moore. Dee afirma que o dinheiro era para impostos, mas os investigadores não encontraram nenhuma evidência de que qualquer valor retirado das contas de Shakespeare tenha sido pago à Receita Federal. Eles rastreiam a distribuição desses fundos para várias pessoas próximas a Moore, como o namorado dela, Char, cujo novo pátio de concreto foi construído sobre o corpo do milionário desaparecido e, coincidentemente, dirigia um Corvette novo. $250 mil vão para a empresa de Char. $250 mil vão para cá. $200 mil vão para lá. $250 mil americanos para médicos americanos. Todo o dinheiro circula. Onde está Char? Ele foi embora. Ele se mudou para o vazio com o primo dele, porque acha que eu deveria ter denunciado esse cara se eu soubesse que ele poderia ter machucado alguém. Ele acha que eu deveria ter feito isso naquela época, em vez de esperar e ter medo dele.
E daí se o cara me matasse? Se ele matou, eu teria feito algo naquela época se soubesse. A história de Moore também implica seu ex-marido, James, que Moore diz ter cavado o túmulo de Shakespeare sem saber. Eu pedi para James cavar um buraco e ele cavou. Eu voltei para dentro e os dois caras que estavam na casa me disseram que iam cuidar das coisas. Eu disse, ok. Perguntei do que se tratava. Disseram que tinham toalhas com sangue. Eu respondi ok. Eles foram até lá, fizeram o que tinham que fazer e disseram que iam jogar terra por cima. Só diga a ele que enterraram concreto. Eu disse que jogaram terra por cima. Eles colocaram ou você? Não, eu não coloquei. Por que você estava suado e molhado quando James voltou? Parecia que tinha trabalhado. Porque eu estava chorando. Colocaram a arma na minha boca. Mijei nas calças. Eu mijei nas calças. Eu estava com medo. Moore diz que James acreditava que o buraco fazia parte de um projeto de paisagismo. E Char, ele não percebeu nada disso. Ele jamais faria algo errado. O que você quer que eu diga? Quer que eu assuma a culpa por matar ele? Para que ele não se machuque? Quero sua verdade desde novembro de 2020. Eu já te disse a minha. Eu te conheço. Você não disse? Você não disse? Pare de gritar. Sempre fui legal com você. Você quer que eu te conte uma mentira? Diga qual mentira quer ouvir e James pode ficar, pois não é justo com ele. Ele não sabia de nada, ele é inocente em tudo isso. Então, você vai acabar com... Você não pode. Você não é. Você quer que eu admita que eu não sou. Em quarto lugar, eu paguei um maluco para contar. Isso não é verdade. Eu não pagaria para um homem ser morto com o dinheiro dela. Qual é a verdade? A investigação se espalha por 2 condados e prova que esse caso está cheio de falhas. Você ficou com o dinheiro do cara, colocou no seu nome e de repente chega a abril. Sabe, não só ele é morto, como é morto no seu escritório. Ele é morto com a sua arma. Ele foi enterrado na sua propriedade e, menos de uma semana depois, você concretou uma laje sobre o local. Você tinha um ser humano enterrado em sua propriedade. Ele não merecia. Nem sei se posso acreditar nesse choro que você está fazendo agora. O homem era um ser humano e foi colocado numa cova rasa para apodrecer. Então nos conte a verdade, Dee. Moore pediu a alguns de seus parceiros românticos para ajudá-la a encobrir seus crimes. Ela tem uma lista inteira de outras pessoas para culpar. Algumas ela inventou e outras ela recrutou. Como Greg, o contratado de Moore, que virou informante. Se eu não tivesse te contado que tínhamos as fitas de áudio, você ia nos dizer que era... Sim, você ia. Não, eu não ia. Ah, Dee, eu não ia. Eu estava dizendo que achava que tinha alguém que sabia que tipo de dinheiro estava envolvido. Alguém, da família ou amigos, sabia qual era o tipo de dinheiro envolvido. E quem soubesse disso, mandou eles até lá. Numa entrevista com as autoridades, Greg revela tudo. Ele não só leva eles até o corpo de Shakespeare, como também revela a localização da arma do crime. Greg afirma aos investigadores que soube dos detalhes do crime direto de quem o planejou. E não surpreende os investigadores que Greg nunca tenha falado com ninguém chamado Ronald. Ele diz que Moore pediu que fingisse ser Ronald em uma ligação com ela, para ajudar a criar a narrativa apresentada aos investigadores. Você vai usar esse telefone e vai ser o Ronald. E olha, se a gente for pego, vamos dizer que foi o Ronald quem fez isso, e isso também está gravado em áudio. É interessante como o Ronald é esse tipo de traficante fictício, um cara ladrão. Você quer seu lado, seu drama, sua crença. Nós queremos drama. Você acha que gostamos de trabalhar sem parar a semana toda, longe da nossa vida pessoal? Você acha que eu gostei de desenterrar um homem morto desde abril? Gostei disso ontem à noite? Você acha que eu gostei ontem à noite, quando tive que sentir o cheiro do corpo dele apodrecendo? Você acha mesmo que eu gostei disso? Você acha que algum ser humano merece ser colocado numa cova rasa e ter concreto derramado por cima? Isso não está certo. Ele não é selvagem e não merece estar lá. Não foi justo com ele.
Por que colocaram ele lá? Não fui eu. Uma das maiores evidências que apontam para o envolvimento de Moore é o que ela fez depois do crime. Após a morte de Shakespeare, em abril, Jim Moore se mudou para a casa dele. Quando esse cara morre, você se muda para casa. Então você é uma pessoa assustada que acabou de, meu Deus, ser morta na minha frente. Ei, vamos todos nos mudar para lá. Posso deixar meu filho de 15 anos lá, sozinho em uma suíte de hóspedes? Ah, é tão seguro perto desses traficantes e assaltantes que mataram alguém recentemente. Entrei no meu escritório e tenho medo deles. Não me mudei de imediato. Veja a data. Eu não me mudei imediatamente. Eu não estava lá e me mudei. Eu só fui me mudar, tipo, um mês depois. Viu? Estamos lá. O motivo dela é claro: dinheiro. Eles só querem ouvir ela dizer isso. Di, me escuta. Me escuta e não faça essas dramatizações. Não. Para. As lágrimas e tudo isso não funcionam. Por que eu iria querer ele morto? Por quê? Me diga por que eles fizeram você ser pego. Por que eles fizeram você ser pego? Quem me fez ser pego? Você se deixou ser pego. Por quê? Pelo assassinato. Apesar de todas as evidências apontarem para Dee Moore como a assassina, ela ainda está brincando. Talvez na esperança de ganhar na loteria. E que alguém acredite nas suas histórias inconsistentes. Fale a verdade para evitar sofrimento. Deixe esse homem descansar e informe sua mãe sobre o ocorrido. Faça isso. É o fim? 2 metros sob concreto. Chegou a hora. Acabou. Doris Jim Moore está sendo acusada de assassinato premeditado em 1º grau. Nenhuma das outras pessoas que Moore tentou incriminar foi acusada em conexão com o assassinato de Shakespeare. Eu vou perder tudo. E por que eu deveria perder tudo se eu não matei o homem? Eu não matei aquele homem. Eu vou te contar a verdade. Posso ficar com minhas coisas? Mas não, o dinheiro não é o motivo. Tem um cara que não sei o nome, chamo de Ronaldo. Eu ia pagar outro cara para ser o Ronaldo. Ele aparece e pega o dinheiro nos fundos da casa. Ei, vamos lá. Esse não é o mundo em que vivemos. Você sabe disso. Ninguém vive nesse mundo. Ninguém. Em dezembro de 2012, mais de 3 anos após o assassinato de Abraham Shakespeare, Dimo Yuti Moore é considerada culpada por um júri de seus pares e é sentenciada por um juiz à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Atualmente, ela está cumprindo pena na Lowell Correctional Facility, em Ocala, Flórida. Nos anos seguintes à sua condenação, Moore continua proclamando sua inocência em alto e bom som. Em uma entrevista para a televisão, Moore chama o julgamento de tendencioso e insiste que não teve envolvimento na morte de Shakespeare, chegando até a afirmar que os agentes da lei, designados para o caso, são corruptos. Moore tentou recorrer de sua condenação várias vezes nos últimos 14 anos. Todos os recursos dela foram negados.